Olá, pessoal! Mais uma vez eu estou aqui agradecendo o carinho e a participação de todos vocês que se encontram aqui comigo, os novos inscritos, os antigos inscritos e, claro, toda essa turminha do bem, esta egrégora maravilhosa que me ampara e me acolhe já há muito tempo, há muitas vidas. Hoje eu volto aqui para fazer a leitura para o quadro dos elementos: fogo, água, ar e terra. E hoje nós vamos conversar com o elemento ar, signos de Gêmeos, Libra e Aquário. Então, se você faz parte desse reino, essa leitura é para você. Se você também não faz, fica por aqui. Afinal, todos nós temos todos os signos na nossa carta natal, então nós temos os 4 reinos. Só peço que vocês tenham discernimento, por ser uma leitura coletiva, nem sempre vai falar conosco do começo ao fim. Então pegue somente aquilo que ressoa, que fala com você, e o que não estiver fazendo sentido, tá tudo bem. Solta para o universo, que ele é inteligente e ele vai se encarregar de entregar para a pessoa certa. Combinado? Bom, vamos lá. Eu vou iniciar aqui Gêmeos, Libra e Aquário com o oráculo da Lua. Vamos ver aqui quais são as principais e as primeiras energias que chegam para o elemento água. O elemento ar. É que eu fiz há pouco tempo do elemento água. Mas pode ser também que vocês estejam lidando aí com, ou tenha forte no mapa, signos de Câncer, Peixes e Escorpião. Salve o grande espírito que move o mundo, salve as consciências que me amparam, guias, orixás, anjos e arcanjos, salve toda a minha ancestralidade. De forma clara e objetiva, espiritualidade. Quais são as primeiras energias que chegam para Gêmeos, Libra e Aquário? Vamos lá? De forma clara e objetiva, por favor. Opa! Uma lâmina já caiu, vamos ver? Nós temos aqui, ó, criança interior. Essa lâmina já pede para você trabalhar a sua criança interior, para você perceber aí, também com a energia dos eclipses, né, que principalmente esse eclipse que tivemos no dia 7 de setembro, que foi um eclipse total lunar no signo de Peixes, é um signo sim de encerramento, por isso que não foi à toa que falei elemento água aqui, é um signo que fala, né, de fechamentos de ciclos, de processos kármicos, de trabalhar o emocional, de transcender, né, estas energias através sim da nossa criança interior. Eu sempre falo, né, que a saída é para dentro. Então é possível sim que depois desse eclipse principalmente, né, o signo de Gêmeos, Libra e Aquário possa estar tendo sonhos, percepções, intuições sobre traumas, passado, memórias, infância, né? É uma forma também de ativação da sua criança interior para trazer de fato empoderamento, acolhimento e força, tá bom? Então, se você já tem o hábito de trabalhar a sua criança interior, saiba que é através desta conexão que vai ficar muito claro para você aquilo que você precisa soltar, aquilo que você precisa curar, que você também precisa ressignificar. Que lindo! Gratidão e espiritualidade. E no fundo do deck é exatamente isso, a força interior. Ou seja, é para dentro. É ouvir a sua força, é ouvir os sinais através da sua intuição, né? Desta força interior que fala com você, né? Criança interior e força interior. Não tem coincidência aqui. Aliás, eu não acredito em coincidências, tá? O gato, ele traz muito forte a energia da intuição. Ele é um animal intuitivo, né? Ele percebe as energias, inclusive físicas, né? O nosso corpo físico, quando não está bem, o gato, né? Ele tem essa independência, ele tem essa energia de intuição, ele consegue sim, inclusive, né? Mostrar para o próprio dono ali quando existe um desequilíbrio, tanto no ambiente físico quanto no ambiente interior. Então, criança interior e voz interior é exatamente isso. A conexão nesse momento para Gêmeos, Libra e Aquário é se ouvir, é silenciar as vozes, né, os barulhos externos, para que você possa, de fato, captar essa mensagem, seja através de uma memória do passado, de uma lembrança, de um trauma, né, de uma fobia, de um processo triste, mas enfim, essas memórias estão ressurgindo, estão vindo à tona para serem limpas, ressignificadas, curadas. Que lindo! Gratidão e espiritualidade. Bom, e é possível também que esse desfecho aconteça
com o próximo eclipse do dia 21 de setembro, que será um eclipse solar no signo de Virgem. Lembrando que Virgem é o signo da cura, Virgem é o signo da rotina, do dia a dia, né? Do corpo físico, daquilo que você faz com constância, que você faz com persistência, tá? Bom, vamos lá. De forma clara e objetiva, com o tarô espiritualidade para Gêmeos, Libra e Aquário. Quais mais informações chegam para eles aqui através do tarô? Vamos lá? Tarô das bruxas aqui, espiritualidade, por favor. Já virou aqui, ó. E virou exatamente, gente, o Hierofante. A carta do Hierofante é o arcano maior número 5, que é o Papa, né? É o sumo sacerdote. Traz muito forte Gêmeos aqui também, tá? Porque nós temos duas crianças, fala da dualidade, fala das escolhas, fala que tudo, né? Tem luz e sombra, tem polaridades, né? Tem as contraspartes, ou seja, né? Tudo tem dois lados, e aqui pede para que você use essa sagacidade, essa inteligência. O elemento ar é rápido, né? Tem lógica nas coisas, mas aqui existem novos ensinamentos, existem novos contratos a serem vivenciados, mas para isso precisa finalizar os contratos antigos. É exatamente o que a criança interior e a força interior vem trazendo. Então, ou seja, tem possibilidades de novos ciclos. Inclusive, essa lâmina que é o Hierofante rege a casa de Touro. Touro na astrologia rege a casa 2. E a casa 2 fala de valores, fala de autoestima, fala de autossuficiência, autoconfiança, também fala de valores quanto a recursos, né? Os recursos que nós precisamos aqui, o dinheiro, né? Mas todo o dinheiro externo, ele está conectado com o valor que eu me dou, aquilo que eu acredito que eu mereço, tá? E também como é um eclipse, né? Que fala sobre soltar o passado, fala para soltar também a escassez, o medo, as inseguranças, né? Porque existem novos contratos, novas energias aqui para vocês vivenciarem. Também, como o eclipse do dia 21 estará no signo de Virgem falando de cura, a Touro, por exemplo, rege pescoço, garganta, o chakra laríngeo, né, o falar, parar de ficar coando mosca, engolindo camelo, né, a região da boca, da língua, né, cordas vocais. Então perceba também, porque para alguns aqui tá tendo incômodo, né? Tá tendo a espiritualidade está trazendo para vocês alguma coisa, né? Nesta região, como eu disse, pescoço, garganta, boca, cordas vocais, né? Para que a língua, para que vocês percebam, porque é o chakra da comunicação. É o falar. Aqui eu sinto que muitos de vocês precisam, como eu disse, desse processo de cura, colocar para fora as tristezas, o passado, os traumas, as memórias, e essa oportunidade está sendo dada para vocês, né? Para que depois vocês consigam entrar numa energia de equilíbrio, inclusive de muita proteção espiritual, porque esse arcano é o pontífice, né? Ele é a ponte que nos conecta com o reino espiritual, tá? Que lindo! Faça um balanço aí, né? Gêmeos, que está nessa lâmina, que é do elemento ar, fala, né, de ligar os pontos, ter uma mente afiada, um raciocínio lógico, né? Equilibrar também todo o pensamento, tudo que está vindo na sua mente com o emocional, com o sentir, e saber exatamente a hora de soltar aquilo que já não serve mais, tá? Olha isso, no fundo do deck ficou exatamente o dependurado, que é o arcano maior número 12, que rege o signo de peixes. É essa casa aí que fala de finalizações, de soltar, né? De encerrar esses ciclos de sacrifício, de paralisação, de estagnação, de se colocar muitas das vezes numa posição de sacrifício, né, pelo outro, tá? Então a chave está na sua mão, inclusive, se você prestar atenção, ele tá de cabeça para baixo, né? Cadeados aqui nas mãos, mas ele mesmo segura a chave, tá vendo? Ó? Então, ou seja, a chave para abrir essa cela, essa prisão, está com você, né? É você, Gêmeos, Libra e Aquário, que tem esse poder de se soltar, né? De enxergar as coisas agora com uma outra visão, com outros olhos, de uma forma diferente, tá? Que lindo! Gratidão, espiritualidade.
Mais uma lâmina, já caiu aqui, gente, olha, caiu, ó, um 9 de ouros invertido. 9 de ouros invertido fala para que vocês não fiquem resistindo a isso, tá? Porque o 9 de ouros, ele representa uma independência, e como tá invertido, fala sobre dependências. É o que eu disse, alguns estão aqui dependendo, né, ou vivendo sobre dependências de outras pessoas. Por isso que precisa trabalhar, soltar de fato essa criança interior que está aprisionada, soltar a voz, né? A voz interior que conecta muito, como eu disse, com o signo de touro aqui, né? E na região, né, física vai falar sobre garganta, língua, a voz, as cordas vocais, o pescoço. Então aqui realmente está muito forte. Touro é um signo do elemento terra, exatamente como o 9 de ouros. Então, ou seja, estando invertido, fala sobre dependências. Dependências emocionais, dependências financeiras, dependências de família, de sociedade, de crença, de religiões, enfim. E aqui pede, você precisa se soltar, tá? Porque ele, na posição normal, 9 de ouros é a carta que fala dessa alegria, dessa independência, de ser quem você é, de não abrir mão dos seus princípios, dos seus valores, daquilo que você acredita. É também uma energia de equilíbrio, de abundância, tá? Porque depois do 9 de ouros entramos no 10 de ouros, que é a última lâmina na jornada dos arcanos menores, tá? E o elemento terra fala da nossa vida prática, do nosso dia a dia, da nossa saúde física, mental, emocional, que precisa haver um equilíbrio, porque lembra, veio invertido, tá? Então é hora de se soltar. Lembra, apareceu o arcano 12 no fundo do deck, que fala de aprisionamentos. E ele mesmo tem a chave na mão para se soltar dessa prisão. Aqui fala, você tem a sua chave para se soltar dessas dependências. Para algumas pessoas pode ser muito forte a dependência de um casamento, porque o arcano do Hierofante, que é o arcano maior, ele rege muito família, principalmente casamento. Então, para algumas pessoas pode ser sim um casamento, né, que você ainda fica numa dependência. Para outras pessoas é o sentido da família mesmo, né, filhos, agregados, o sogro, sogra, pai, mãe, irmãos, enfim, né, cunhados, tem essa dependência. Só que isso está abafando quem você é, está afastando você da sua criança interior. Sabe quando nós vamos dizendo sim para tudo aquilo que nós queríamos dizer não, e automaticamente nós estamos nos afastando da nossa criança interior e nos afastando daquilo que está no nosso propósito. Eu vou me negando, eu vou me diminuindo, eu vou me apagando, né? Falando sempre sim para a família, para o parceiro, para a parceira, para a religião, para uma crença, e com isso eu não consigo essa libertação. E esse eclipse do dia 7 é um eclipse que fala realmente de libertação, de se livrar de todo esse peso, esse sacrifício, essas dependências, tá? Muito forte aqui. Mais uma lâmina, por favor, espiritualidade, mais uma lâmina. Mais uma lâmina aqui, caíram duas e eu vou aceitar, tá? A lâmina que caiu em cima do Hierofante foi o 4 de espadas, tá vendo? Aqui é um processo de cura necessário, porque o 4 de espadas fala de cura, fala de recuperação. Para algumas pessoas, doenças, né, que precisam agora serem tratadas, porque o 4 de espadas também pode falar de adoecimento, né? A mente adoecida, o corpo, né, adoeceu pela mente estar na estafa, no cansaço, no estresse, e agora é hora desse descanso, né? Descansar o corpo, descansar a mente, blindar aí os seus muros, levantar os seus muros, né? Energéticos e espirituais. Espadas é o reino de vocês, tá? Por quê? Porque se você está no 4 de espadas, você está vindo da onde? De um 3 de espadas. 3 de espadas também é uma carta que fala muito sobre essa energia da criança interior. Fala muito sobre traumas, infância, passado, muito feridas, né, de muito tempo, e que agora é hora dessa cura, né, e a oportunidade está sendo divina, está sendo trazida pelos céus, né, pela espiritualidade maior, para que você se cure. É tempo de cura, tá? Essa oportunidade está sendo dada. Então perceba que um 4 de espadas vai falar com o reino de Gêmeos, Libra e Aquário, e nós temos Gêmeos aqui
também no oculto, na lâmina do Hierofante, tá? Então, aqui está muito forte a mensagem de que é hora de curar. Terapias ajudam muito, onde você vai conseguir, de fato, esse espelhamento, onde você vai conseguir entender em que ponto você se abandonou, em que ponto você se enfraqueceu, adoeceu, né? Ficando numa dependência que, né, isso precisa acabar, porque nós somos seres únicos e individuais. Ninguém está aqui para salvar ninguém. A salvação ela é única e individual. Nós podemos trilhar o caminho com a família, com o parceiro, com amigos, porém essas pessoas, cada uma tem a sua missão, cada um tem o seu momento de despertar, né? Então as pessoas elas entram na nossa vida por um tempo para nos ensinar, né? Para que nós ensinemos também essas pessoas, mas a jornada às vezes ela, né? Quando acaba um contrato, quando finaliza, existe aquele propósito, né? De entendimento, a vida mesmo se encarrega de afastamento. Só que aqui eu sinto que tem algumas pessoas que estão presas, não estão se permitindo soltar, né, os ciclos. E para muitos aqui podemos estar falando de ciclos longos, como o dependurado que fala de ciclo de 12 anos. E a quarta lâmina que caiu foi a estrela, tá vendo? Trazendo mais uma vez a informação da espiritualidade, de toda egrégora cuidando de você, te trazendo inclusive sinais. Tá? Porque a estrela ela fala de sinais, perceba que ela faz o mesmo movimento que o mago, assim no céu como na terra, tá vendo? Então, ou seja, tem uma proteção espiritual trazendo sinais, informações, exatamente como eu disse no começo da leitura. Perceba que você pode estar recebendo esses sinais através de sonhos, de percepções, de intuições, do corpo físico mesmo, essa região do pescoço, da garganta, incômodo, qualquer incômodo que você esteja sentindo não é mera coincidência, tá? Como eu falo, não existe coincidência, é sinais. A estrela também fala de brilho, a estrela também fala de futuro, olhar para frente, tá? A estrela traz muito forte Aquário, e Aquário, né, que é aqui o reino de vocês, vem falando sobre hora de ter esperança, hora de trabalhar a fé por um mundo melhor, por um dia melhor, por uma vida melhor. Aquário, né? Também o planeta que rege Aquário é Urano. Urano fala dessas rupturas, muitas das vezes abruptas, mas para quê? Para trazer inovação, para trazer melhorias. Urano fala das coisas novas, de ter uma energia, de ter um pensamento futurista, visionário, né? Traz inovações, traz tecnologia. Isso, né, é Urano na nossa vida. E vem espelhando aqui, ó, justamente com um 9 de ouros invertido. Então, o que a estrela está mostrando é para que você olhe para o futuro, para que você perceba que a espiritualidade ela não é perversa, né? Tem um para quê, tem um sentido de todas as coisas acontecerem em nossa vida. A estrela está trazendo a oportunidade de você se soltar, de você ser independente, de você ser um ser de luz que entenda que as pessoas entram na vida para agregar, para somar, mas não para pesar, não para serem âncoras na nossa vida, onde não nos permite sair do lugar, tá? Então aqui realmente também podemos estar falando com algumas pessoas, né, que têm essa dependência financeira, seja por um casamento, né, pelo parceiro, seja pela família, e não acredita que tem essa condição de se sustentar, de sustentar os filhos, por exemplo, né, de produzir o próprio recurso, o próprio dinheiro, porque elemento terra fala de recursos, lembra? Então, aqui, ó, a estrela com o Hierofante vem falando de muita proteção, inclusive o Hierofante ele é considerado a energia de Deus, né? E toda a equipe espiritual que está aqui na estrela dizendo, existe uma orientação, existe um caminho, existe sinais que nós estamos mostrando para vocês, Gêmeos, Libra e Aquário, para que vocês avancem, para que vocês cortem essas amarras, essas dependências, né? Cuide da sua criança interior, veja realmente aquilo que está aprisionando você, estagnando a energia, né? E trazendo, ao invés de cura, adoecimento, tá? Aqui está muito forte essa energia. Ó, no fundo do deck nós ficamos com um 2, dois aqui, ó, de paus.
Dois de paus, gente, é uma lâmina, um arcano menor, mas ele é muito poderoso porque no oculto aqui na mão dele tem o mundo, tá vendo? E o mundo é o arcano maior, o último arcano maior na jornada dos arcanos maiores, que representa finais de ciclos. Hora de abrir um novo mundo, um novo ciclo, hora de agradecer por tudo que foi vivenciado, mas partir para o novo, né? Partir para essa energia do futuro, tá? E o dois de paus é a lâmina que a gente fala, né? Você está parado feito um dois de paus. Chega de analisar, de ficar só no planejamento, de ficar só nos sonhos, nas ideias, agora é hora de ter uma ação. Porque depois do dois de paus, nós entramos no três de paus, que é a carta do start, é a carta do movimento. Você precisa agora se movimentar, né? Por mais que seja passos pequenos, só inicie. Mesmo que seja um passo pequeno, você dando o primeiro passo, você já sai do lugar onde você estava, você já sai dessa paralisação, tá? Aqui eu sinto que tem muitos geminianos, aquarianos, aqui librianos que estão parados, né? E agora é hora desse empurrão. A vida, a estrela tá aqui te dando um empurrão para que você avance. Que lindo! Gratidão, espiritualidade. Olha isso, eu ia perguntar mais uma lâmina e ela caiu entre o 9 de ouros invertido e o 4 de espadas. Vamos ver? Olha isso. Gente, só confirmando, eu amo o que eu faço, faço com muito amor. Só confirmando que existe essa dependência de outras pessoas, né, de recursos dos outros, e também esse adoecimento devido a traumas, a memórias, a passado, né? Existe um cansaço aqui muito grande, tá? E o dependurado caiu exatamente em cima dessas duas lâminas, dizendo: é hora de se soltar, é hora, né, de transcender, é hora de sair desse aprisionamento, desse exílio, dessa exclusão, tá? Você tem esse poder, porque o dependurado também, ele tem no oculto aqui o número 3, e o número 3 quem que é, gente? É a Imperatriz, que rege Touro e Libra. A Imperatriz, ela é geradora de luz por excelência. A Imperatriz, ela fala de valorização, de amor próprio, de nutrição, ela fala de estabilidade, né? Ela fala de equilíbrio, de harmonia. Então, no oculto aqui do dependurado, ele traz essa profecia. Ele também traz, né, esse olhar para frente. É um arcano muito espiritual, tá? Até porque na jornada dos arcanos, né, maiores, a Imperatriz, ela gera, ela produz, ela tem frutos, né? Ela tanto gera filhos como ela gera ideias, recursos, oportunidades, caminhos, tá? E de todos os signos, né? Começa em Áries, que rompe a mandala astrológica, e finaliza em Peixes, né, que é o último signo da mandala astrológica, ou seja, tá vendo um tempo, por isso que eu disse, muitos aqui numa paralisação de 12 anos aí, alguns de 3 anos que entraram num processo de adoecimento, num processo de a vida não vai para frente, não vai para trás, sentem-se travados aí, tá? Tem ciclos kármicos aqui familiares que precisam de fato serem rompidos, e vocês têm muito forte a energia divina autorizando que esse ciclo kármico finalizou, né? Você só precisa soltar, enxergar de fato, né, que já não tem mais energia para que novos contratos possam chegar, tá? Mais uma lâmina, olha isso, gente. Eu tô falando, tá muito conectado com a família. Inclusive, a lâmina que caiu muito aqui próximo, né? Quase que em cima do Hierofante, que é uma lâmina que rege Touro e que rege família, casamento. E olha a lâmina que caiu, só confirmando, um 10 de ouros, tá vendo? 10 de ouros é a carta do casamento, é a carta da família, né? É a carta da nutrição. Também pode falar de valores, de tradições, porque o Papa também fala de tradições, de crenças familiares, né? Só que tem uma certa resistência aqui, porque isso já finalizou. Por isso que a espiritualidade vem falando, você só precisa perceber que esse ciclo terminou para que você possa avançar, porque na jornada dos arcanos menores vai até o 10, tá vendo? Depois do 10 a gente retorna para os ases, ou seja, inicia uma nova jornada, e é isso, aqui tá falando sobre isso, você precisa iniciar um novo ciclo, lembra do 2 de paus que tem o arcano do mundo na mão dele? Então, ou seja, não é mais a hora de ficar estagnado, parado, porque um novo ciclo te espera. Aqui já deu o que tinha que dar, finalizou uma história aqui com uma família, com um casamento, tá? Que era kármico. Agora você precisa entender os sinais, né? Enxergar de fato, e aqui tá muito claro que você vai enxergar. E sabe por quê? Olha isso.
10 de paus com, desculpa, 10 de ouros com 9 de ouros, nós temos 19, que no oculto vai sair quem? O arcano do sol. O arcano do sol, gente, fala de iluminação, de prosperidade, de vitalidade, de enxergar as coisas sem a ilusão, sem os véus, né? Sem aquele entorpecer, aquele não conseguir enxergar, né? E o sol, ele rege leão. Leão também na astrologia rege a casa 5, que é a extensão da família. Fala de filhos, fala de parceiros, fala de lazeres, de prazeres, fala de recursos, né, que você tem para poder investir em você, fala dessa autoestima, né? Então traz muito isso. É a casa dos hobbies, é a casa do descanso, tá? E o sol, ele está em Virgem, né? O sol ainda está em Virgem, que é cura. Então é uma cura que precisa ser feita tanto na sua casa interior quanto na sua casa física. É uma cura que precisa acontecer no casamento, na família. E isso vai ficar claro para você. Você vai conseguir enxergar aquilo que precisa, né, ter uma mudança, ter uma energia diferente, mas que um ciclo finalizou aqui no âmbito familiar, finalizou, tá? E quando eu digo finalizou, não significa que você vai terminar o casamento, vai terminar esse ciclo, essa energia que já cumpriu o que tinha que cumprir. E aí vocês podem, você e o parceiro, a parceira, essa família, vocês podem iniciar um novo ciclo com uma nova energia, com mais entendimento, com mais consciência, com cura do passado, com cura de mágoas, de dores, né, de tudo aquilo que impede você, né, de ser independente, tá? Tá muito forte aqui a energia, gente. Tá falando sobre família, sobre vida prática, ó. Gente, eu tô arrepiada. Me deu até calor aqui, viu? Eu amo o que eu faço, faço com muito amor. Olha o que caiu aqui, virou na minha mão, tá vendo? O arcano 13, que é o cavaleiro, né? Esse arcano aqui, ele rege o signo de Escorpião. Lembra, no começo, falei muito sobre o elemento água. E é o que aparece aqui, tá? Escorpião fala de desapego, de finais, de finalizações, de transmutar a energia, de transformar aquilo que já não tem mais força, já não tem mais vida. E olha, para muitos tá bem pertinho isso de acontecer, porque tá vendo? Ele carrega uma espada que é a espada da verdade, da justiça, do corte necessário, né? Igual Urano que eu disse ali na estrela, né? Abrupto, que vem e rompe. E olha, tem um barbante aqui, tem um fiozinho que tá muito perto de se romper, tá vendo? Então essa energia densa que precisa ser transmutada, que precisa ser transformada, isso de fato vai acontecer. Tá? O arcano 13, é que eu não posso falar o nome, né? Ele é o cavaleiro do apocalipse, digamos assim. E ele vem para fazer a finalização desse ciclo, ele vem para transformar tudo, tá? Aqui fala de desapegar. Tem um vínculo emocional aqui que faz com que você fique na dependência. E isso finaliza. Inclusive, vem abaixo aqui, ó, do 4, né? De espadas falando, é hora da cura. É hora de curar, então finaliza com essa dor, com essa tristeza, com esse adoecimento, tem uma recuperação aqui para que você renasça das cinzas, literalmente falando, tá? Que lindo, gente, gratidão, espiritualidade. Para quem é essa leitura, vai fazer total sentido. Última lâmina, por favor, última lâmina para Gêmeos, Libra e Aquário. E caiu em cima tanto do Hierofante quanto do 9 de ouros invertido, que é essa dependência, tá? Dependência aqui, a família, tá? Só confirmando, aqui nós temos um 3 de copas que caiu invertido, vou mostrar para vocês, tá vendo? 3 de copas vai falar com Câncer, Peixes e Escorpião, mas é a lâmina de Câncer. Câncer fala de família, fala de grupos, né? Que pode ser a família que escolhemos, né? Então pode ser as amizades, como pode ser a família do nosso parceiro, da nossa parceira, são escolhas que fazemos. E caiu aqui em cima, e caiu invertido, como eu disse. Então, o que a espiritualidade fala aqui para vocês? O que vai finalizar é essa relação familiar aí, né? Que ela invertida vem falando dessa dependência aqui, ó, né? Você está preso, presa, apegado, apegada a ciclos familiares, a resistência, né, de mudanças. Só que esse arcano, quando ele chega, ele vem para decretar que isso finalizou, que acabou, né? Que não tem mais vida. Ou você transforma tudo isso para gerar uma energia de força com a Fênix, ou você de fato se afunda nisso e não muda, né? Nada acontece.
vai minguando, né? Vai sendo destruída aí pouco a pouco, tá? Só que aqui tem uma energia realmente de transmutação muito forte. Então, aqui realmente fala sobre vínculos, fala sobre laços familiares aí que, né, invertido fala, já não tem mais essa energia, já não acontece mais, já não tem celebração, já não tem alegria, já não tem participação com reciprocidade. Tá? Aqui está muito forte, por isso que caiu em cima também do Hierofante, que é a lâmina do casamento, da família, que fala, aqui tem mais crença, aqui tem convivência, aqui tem hábito, aqui tem família que aprisiona, né? Tem a desculpa da sociedade, dos filhos, é muito tempo, não dá para mudar, vamos continuar assim, só que assim não dá mais para continuar, porque esse arcano quando chega ele diz que é o fim da linha, tá? Muito forte essa energia, gente. E no fundo do deck, ó, gente, o Cavaleiro de Espadas, aguarde por comunicação. O Cavaleiro de Espadas é do reino de vocês, é o mais rápido, ele é missionário, uma missão dada é missão cumprida, ou seja, o divino, a espiritualidade deu uma missão aqui para esse mensageiro e ele vem para cumprir. Então aguarde, tem uma comunicação, né, que liberta, tem uma informação que chega para que você de fato enxergue que essa vida que você está vivendo não é mais para você. Existe algo maior, né? Só que precisa de uma cura aqui, tá? Você precisa se conectar com a sua voz interior, com a sua criança interior. Então, por isso que ele vem. É a lâmina da comunicação. Tem uma conversa aqui a ser dita, tá? Tem uma informação. Pode ser uma conversa entre você e sua espiritualidade, como pode ser uma conversa entre você e alguém aqui da família, né? Para realmente cortar esses laços, para mudar tudo. Ou a gente inicia essa mesma relação com uma outra energia, né, com o propósito igual, e vamos aqui, o meu querer é o seu querer também, ou então vai cada um para um lado, tá? Vamos supor, às vezes eu tô falando com uma mulher aqui que tem uma dependência financeira do marido, que viveu muito tempo sobre os recursos dele, mas sente que isso também está atrapalhando o seu processo de evolução. Então é aonde, né, vocês conversam, e mesmo que haja aí um atrito no começo, né, você também mostra que você pode contribuir, inclusive, com os recursos financeiros. Você escolhe, né, ir trabalhar, avançar também na sua carreira profissional, e no começo pode ser que venha aí algum atrito, e eu digo por experiência própria, quando eu casei a primeira vez, o meu primeiro marido disse, mulher minha não trabalha fora, né? E eu fiquei aí 8 anos, 9 anos, né, dependendo do dinheiro dele, que de fato ele tinha recursos, mas eu atrasei a minha evolução. E quando, né, o casamento acabou, que eu entrei lá com uma sociedade, eu com a bunda e ele com o pé, eu me vi sozinha, com filho para criar, 10 anos fora do mercado, né, e tive que recomeçar, e foi muito mais difícil para mim. Foi uma escolha minha? Foi. De forma inconsciente? Foi. Mas eu não posso culpá-lo, tá? Então é exatamente aqui o que a espiritualidade vem falando. Tem uma comunicação aqui que chega para você, para que você enxergue que você está vivendo de uma forma invertida, que você está vivendo coisas que os outros estão escolhendo por você, e que isso agora tem que ser mudado, tá bom? Gente, que lindo! Muito forte aqui, como eu disse, família, tá? Então, nós temos touro, virgem e capricórnio, né? Muito forte touro aqui. Nós temos o dependurado, que traz o signo de peixes, a estrela, que traz aquário. Nós temos gêmeos aqui também no oculto, no hierofante. Nós temos o arcano 13, que traz escorpião, tá? Muito forte aqui.